Tudo bom? Boa tarde. Chegou a ser cogitada do Muricy vir se despedir de todo mundo, fazer um pronunciamento? Ele não quis vir aqui, ou ele não ficou satisfeito com a decisão do clube? O que aconteceu, na verdade? Explicar um pouco melhor essa demissão do Muricy. Então, na conversa que nós tivemos com o Muricy ontem, ele perguntou que ele tinha vontade de vir aqui, se despedir de todos e dar um abraço em todos. E nós falamos que o Santos está permanentemente aberto para a hora que ele quiser chegar e vir se despedir. E ele vem. Não é? Na realidade, as portas estão abertas e ele disse que vem um dia desses se despedir do pessoal. Só quero insistir que a conversa foi muito cordial, que nós manifestamos todo o respeito que temos pelo Muricy e ele várias vezes manifestou muito respeito pelo Santos, pela direção do Santos. Odílio, aqui, por favor. O que foi determinante, no caso, já que a conversa foi cordial, o que foi determinante para a saída do Muricy do Santos? Então, eu acho que todo mundo que trabalha com gestão tem muito claro que a gestão tem vários passos, né? Planejamento, execução, avaliação e alteração de rumos. Acho que isso faz parte de qualquer empresa. Todo profissional que trabalha no Santos, ele está, evidentemente, submetido a esse tipo de avaliação. Então, nós entendemos que tivemos um período muito vitorioso com o Muricy, esse primeiro período, mas nós temos a obrigação de identificar também, o Comitê de Gestão, momentos de alterações. A gente considera esse período com o Muricy muito vitorioso, esses 3 anos de gestão, tem uma parte grande dele nessas várias conquistas e vários títulos, mas a gente também identifica que a gente deve, em determinado momento, fazer uma reconstrução, uma remodelação do trabalho. E foi em cima dessa decisão do Comitê de Gestão que nós resolvemos substituir a comissão técnica. Só para ficar claro, Odílio, foi uma decisão unilateral. No caso, a opinião do Muricy seria permanecer no cargo. Não, a decisão da mudança é do Santos. Odílio, nós sabíamos que, por parte da torcida, já há um bom tempo, o torcedor cobrava essa mudança dentro do Santos. Internamente, também existia já há algum tempo, talvez, essa possibilidade de decisão. Houve uma gota d'água, essa derrota para o Botafogo, por exemplo, pode ter sido que ocasionou, em definitiva, essa decisão de ligar para o Muricy e se passa foi uma ligação, foi por telefone esse aviso de demissão a ele? Então, não há uma gota d'água. Eu acho que isso tudo é resultante de um processo de avaliação, um processo que tem todo um desenvolvimento e um amadurecimento. Uma decisão dessa não se dá por um fato, por um episódio, que seria uma reação sem nenhum conteúdo. Então, isso é tudo fruto de um processo de avaliação, do Comitê de Gestão, sobre a necessidade de fazer mudanças. A conversa com o Muricy, na realidade, eu estava em São Paulo ontem com ele, conversei com ele por telefone, convidei para que viesse termos uma conversa pessoalmente. Ele estava com alguns compromissos, em função de ter que mudança de planos, que ele não ia descer e tinha outras coisas para fazer, e combinamos que ele venha aqui um dia para fazer as conversas pessoal, para se despedir de todos. Então, estamos aí aguardando a vinda do Muricy a qualquer momento, para que a gente conclua essas conversações e para que ele possa se despedir de todos. Odílio, a gente sabe que um técnico do tamanho do Muricy, é lógico que existe uma multa contratual. E essa multa ela vai pesar de que maneira para a contratação de reforços? Não, essa multa ela não vai comprometer contratações de reforços. A partir do momento que o Comitê de Gestão resolve fazer mudanças, toda essa avaliação é feita. Então, nós temos muita consciência daquilo que podemos contratar, daquilo que podemos despender. Então, isso é feito com bastante consciência e bastante tranquilidade. Doutor Odílio, já tem um prazo na cabeça do Comitê de Gestão sobre o prazo que o Santos vai usar para contratar um novo técnico? E se esses candidatos que eu vou citar são candidatos fortes ou fracos? O Bielsa, o Mano Menezes e o Dorival Júnior. Então, nós, quando conversamos, eu escutei aqui a palavra tampão, deixa eu só corrigir,
quando nós conversamos com o Claudinei, em nenhum momento usamos a palavra interino, solução tampão, ou qualquer coisa nesse sentido, né? O Claudinei foi convidado e tem para assumir essa função e tem a confiança. Agora, voltando àquela resposta anterior, você está permanentemente avaliando, né, o comitê de gestão, é função do comitê de gestão planejar, executar e avaliar. Então, se algum dia o comitê de gestão decidir na frente fazer outras mudanças, elas serão feitas. Mas em nenhum momento convidamos o Claudinei como um técnico interino ou para mandato tampão. Convidamos ele para que ele continue desenvolvendo suas atividades como funcionário do clube, agora no time principal. Nós não discutimos nenhum nome, você citou 3 nomes que são bons profissionais, mas em nenhum momento o comitê de gestão discutiu qualquer nome, e no momento adequado que a gente entenda necessário, a gente vai fazer essa discussão. Odílio, a gente sabe que todo o trabalho de um treinador, o resultado ele não é imediato, ele demora, os jogadores, até como o Claudinei falou aqui, demora para entender a filosofia do treinador. Essa reformulação é pensando em que exatamente? O Santos tem, por exemplo, já não tem um resultado no Campeonato Brasileiro, quer dizer, já está pensando, de repente, no próximo ano, na próxima temporada. Essa reformulação é para quando exatamente? Para já. Então, o Santos tem obrigação, mesmo reconhecendo as dificuldades que você fala de uma mudança nesse momento, o Santos confia bastante no elenco que tem, contratamos bons jogadores, confiamos no trabalho do Claudinei, então a gente mantém as expectativas que o Santos tem. O Santos tem a obrigação de participar de qualquer e todo o campeonato, com um bom plantel, fazendo um bom papel e disputar títulos. Doutor Odílio, parece que a história se repete. O Santos já teve alguns interinos da base, o caso do Márcio Fernandes, Marcelo Martelotti também, acabou assumindo, e eles receberam uma pressão muito forte por parte da torcida em virtude de resultados que não foram alcançados. Aí a diretoria partiu mesmo para contratar um técnico de ponta. Qual é o pensamento da diretoria? O que a diretoria está pensando hoje? Qual é o perfil desse treinador que a diretoria pretende contratar? E a reformulação começa a partir do novo técnico ou já começa agora com o Claudinei, trocando jogadores, não pensando em contratação, só pegando o pessoal da base? Então, eu acho que qualquer técnico, como qualquer profissional no futebol que envolve paixão, quando os resultados não são os esperados, existe uma pressão. Existe uma pressão sobre o Muricy, existe uma pressão sobre qualquer técnico, existe pressão sobre o técnico da seleção quando o resultado não é bom. Então, eu acho que o Claudinei está preparado para essa função e todo mundo que tem alguma experiência, alguma vivência no futebol sabe que a pressão faz parte daqueles compromissos que você assume, quer como dirigente, como técnico, como jogador. A cobrança é permanente e acho que esse processo de cobrança exige um amadurecimento de quem é cobrado. E o Claudinei, a gente entende que está perfeitamente amadurecido para que encare qualquer pressão que venha, porque ele tem todo o nosso apoio. Nós não discutimos nenhum outro técnico. Nós não falamos para o Claudinei que estamos em campo procurando algum técnico. Então, portanto, o trabalho do Claudinei vai continuar e até o momento em que, nesse processo contínuo de avaliação, o comitê de gestão entenda que deva fazer novas alterações. Odílio, aqui no meio. Em relação à reformulação na parte de reforços de jogadores, contratações, vocês ainda pensam num nome de peso para substituir o Neymar com todo o dinheiro que foi obtido na negociação? Ou vocês pensam mesmo em dar mais chance para categorias de base, pensando mesmo em resultados, em Campeonato Brasileiro, em boa performance? O que o Santos pensa neste momento de contratações? Então, mesmo antes da saída do Neymar, nós tínhamos conversado com a comissão técnica e a diretoria tem claro que o plantel precisa ser ampliado, precisa de reforços e, sempre que possível, qualificado. Então, nós estamos trabalhando antes da saída do Neymar
nesse intuito de fortalecer e ampliar o elenco. Estamos mantendo negociações e conversas com vários jogadores e esse processo continua. Claro, ouvindo agora também a opinião do Claudinei. Mas esse processo e esse compromisso de fortalecer o elenco, ele existe e a direção do clube está trabalhando nesse sentido. Odílio, tudo bem? E esses reforços, pegando carona na pergunta do colega, esses reforços passariam pela figura do treinador? A partir do momento que o Santos tiver, o treinador nesse momento é o Claudinei, mas nós sabemos que o Santos vai ao mercado, isso passa pela figura do treinador, saber com quem o treinador gostaria de trabalhar, e a pausa no Campeonato Brasileiro para a Copa das Confederações seria o tempo que o Santos precisa para trazer um técnico, para esse técnico implantar a sua filosofia de trabalho? Espero que sim. É claro que o resultado a gente só vai saber depois, mas acho que essa pausa favorece o trabalho do Claudinei, sem dúvida alguma. O Claudinei, como falou aqui, ele está entrando no meio em que os jogadores não são estranhos a eles e nem o ambiente. Então ele conhece perfeitamente os jogadores, acompanha o Santos, treina no comando sub-20 com o time principal, então o trabalho dele será muito facilitado. A contratação de reforços quando a gente contrata um reforço para um clube, eu acho que é bom que a gente saiba que várias partes são ouvidas. Primeiro, o Santos tem um scout. E esse scout apresenta um relatório muito completo sobre o jogador, sobre suas potencialidades, sobre suas possibilidades, sobre suas limitações. Depois isso é discutido com a comissão técnica, o futebol evidentemente é ouvido. Depois tem a avaliação financeira, custo-benefício. Então, esse é um processo que existe no Santos e toda a contratação obedece a esse processo. Odílio. Aqui, Odílio, por favor. Em abril agora, Odílio, voltando a falar do Muricy, ele passou por aquele problema de saúde e, na época, ele chegou até a falar em abreviar a carreira dele pelo desgaste da profissão. Você acredita que com essa saída agora do Santos, é o momento dele talvez repensar ou você acha que ele vai dar sequência na carreira dele como treinador? Eu não tenho essa resposta, mas quando o Muricy esteve internado, eu estive no hospital visitando e o Muricy realmente, naquele momento, ele repensou e deixou isso claro, que ele precisaria ter uma qualidade de vida melhor, que talvez ele ou antecipasse o fim da carreira ou ele precisaria de um tempo aí, de um intervalo para descansar. Acho que o Muricy é um técnico muito competente, tem um belo currículo, ainda tem muito para dar para o futebol e agora, evidentemente, vai ser uma decisão pessoal se ele continua ou se ele dá um descanso. Eu tenho a impressão, conversando com os representantes dele, que ele deve dar um descanso aí por um período. Odílio, o Muricy, quando deixou o Fluminense, citou muito os problemas de estrutura do clube. Quando foi com o São Paulo, teve o problema da base, que o Juvenal gostaria que ele usasse mais a base. Como você disse, o comitê fez uma avaliação e optou pela demissão do Muricy. A pergunta é, o que pesou? O que foi determinante? O que pesou para o comitê chegar à conclusão de que era hora de encerrar o ciclo? Nós avaliamos esse ciclo, que a gente considera vitorioso, e entendemos que, a partir de determinado momento, começamos a ter um decréscimo nos resultados obtidos, não é? Então, isso nos chama a atenção e isso nos leva a tomar decisões e fazer mudanças. A avaliação é em função desses dados. Odílio, a torcida santista, é inegável dizer, está, de alguma forma, de luto pela saída do Neymar, que era uma das características fortes desse time, e agora do Muricy, pelo currículo que tem, sem sombra de dúvidas, os dois grandes características, né, do time. O que você pode dizer para a torcida? Qual vai ser o novo perfil do Santos? Com esses novos reforços que você já disse que, com cuidado, vai trazer. Vai existir, a força ainda vai existir nesse time? Com certeza. A gente pretende, nessa nova fase, reafirmar o compromisso do Santos com a base, com uma política de base, e essa política de base não é apenas aproveitar o jogador da base no time principal, mas uma integração, né? Eu dizia no outro dia que, depois do jogo com o Barcelona em Tóquio, o Comitê de Gestão elegeu o modelo de base do Barcelona como o modelo ideal a ser seguido.
A partir de uns meses para cá, a gente vem discutindo com o Barcelona a construção de um convênio. O Santos está convencido que a tecnologia, que toda a filosofia que o Barcelona aplica na base é aquilo que a gente deve incorporar. Então, o Santos quer reafirmar nesse ciclo e quer o seu compromisso com essa base do Santos, que revelou tantos jogadores, que revelou tantos ídolos do futebol do Santos e do Brasil. Então, baseado nessa estrutura do Barcelona, baseado nesse DNA que é do Santos, né, de se envolver com jovens jogadores, o que a gente quer cada vez mais nessa nova fase é afirmar esse nosso compromisso. É uma integração total do futebol principal com o futebol da base. Okay.